Em um cenário onde a saúde mental e o bem-estar ganham cada vez mais relevância nas organizações, surge um novo protagonista no mundo do trabalho, o Chief Happiness Officer, ou diretor de felicidade. O novo cargo, além de promover um bom clima no escritório, atua de forma estratégica para construir culturas organizacionais mais humanas, engajadas e sustentáveis. E para esse Papo Cop, trouxemos Bibiana Werner, coordenadora de atendimento do Sicredi, para entendermos um pouquinho mais sobre as atribuições do cargo e a importância dele para o clima organizacional das empresas. Boa tarde, Bibiana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por aceitar a nossa conversa. Olá, João, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite, né, e a oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito, que me impulsiona aqui na minha profissão como gestora, né, de pessoas, e que também é importante, né, hoje, quando a gente fala em qualidade de vida, equilíbrio, saúde mental, resultados, né, seja nas organizações ou fora dela também, né. A minha formação base é em ciência da computação, então exatas total. E aí, durante a minha caminhada, hoje eu estou há 26 anos no cooperativismo, dentro do Sicredi, e nessa minha caminhada eu fui me aperfeiçoando mais para a área de humanas, né? Principalmente quando eu conheci a parte de metodologias ágeis, né? Onde a gente trabalha muito com pessoas. Eu sou pós-graduada, então, em neurociência e comportamento, em gestão de projetos e gestão de negócios. Para garantir que, enfim, todos nós estejamos na mesma página, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o cargo de Chief Happiness Officer, o que ele exerce, quais são as atribuições e, inicialmente, qual o impacto dele para o clima organizacional de uma empresa e a importância dele para os colaboradores. Ah, sim. Bom, o cargo, né, Chief Happiness Officer, ele surgiu oficialmente em 2012, né, entre 2012 ali e 2013, muito inspirado nesses movimentos que vinham acontecendo no Vale do Silício. Mas por que, né, no Vale do Silício? Porque lá, né, as startups e empresas inovadoras, elas já percebiam que a felicidade de quem trabalha não era só um benefício cool, né, uma moda, enfim, né, algo legal, mas era um ativo muito estratégico e que atraía e retia muitos talentos. Quem não quer trabalhar, né, num lugar assim, onde as pessoas importam, não é mesmo? Bom, mas aí o termo ele foi ganhando força por um dinamarquês que defendia que a felicidade deveria ser medida e deveria ser cuidada da mesma forma que receita e produtividade, né? As coisas deveriam andar juntas. E aí alguns cases de sucesso, né, para a gente poder falar aqui, para poder trazer e tangibilizar essa questão, né, de a gente olhar muito para o bem-estar. O primeiro case de sucesso que a gente conhece muito é a Google, né, que investe não só em ambientes descontraídos, mas em programas estruturados, né, que desenvolvem as pessoas, questões de mentoria, equilíbrio entre vida e trabalho. A gente sempre fala, né, que a vida ela é uma só. Então, eu não posso separar, né? Agora eu tenho uma vida pessoal e aí eu vou esquecer tudo da vida pessoal e vou para o meu trabalho. Aí lá no trabalho, né? Eu saio do trabalho, vou para minha vida pessoal e esqueço do trabalho. As coisas se misturam. Então, o Google fez muito bem isso. As Apos, que tem uma cultura organizacional tão forte, né? Que lá o escritório da felicidade, né? As pessoas treinam todos os colaboradores para criar conexões humanas com os clientes e principalmente com os colegas, né? É muito importante essa questão da convivência, de a gente criar esses laços. E aqui eu trago também o último, né, que a gente, o mais recente, que é a Heineken, né, que recentemente criou também o seu escritório de felicidade. Então, são empresas, assim, que algumas das empresas, né, tem muitas, que estão olhando, então, para o humano, para as pessoas, como algo muito importante. E aí,
a gente fala do CHO, né, para os mais íntimos, a sigla, né, de Chief Happiness Officer, é uma função que cada vez mais está presente em empresas que também entendem que a felicidade de quem trabalha, ela não é uma moda, né, e que isso vai passar, e que isso também é uma função estratégica. E aí, conectando com o que esse cargo, né, efetivamente faz, né, que foi a pergunta ali que tu fizeste, a gente pode elencar alguns pontos-chave, né, desse trabalho. Eu acho que o primeiro ponto é entender o propósito central, que é criar um ambiente onde as pessoas se sentem bem, onde elas se sentem engajadas, se sentem também conectadas com o propósito da empresa, e fala muito, né, sobre a conexão com o propósito pessoal das pessoas, porque o importante é essa conexão. Algumas ações práticas que ele precisa monitorar, né, que é o monitoramento e a melhora desse clima organizacional, desenvolver iniciativas de bem-estar físico e emocional, atuar como uma ponte entre a liderança e os colaboradores, e criar políticas que também incentivem o equilíbrio e o reconhecimento. As competências que também são importantes, né, para esse líder, que é a inteligência emocional, a escuta ativa, comunicação não violenta, a visão estratégica, criatividade, resiliência. Então, são competências que a gente fala hoje da liderança como um todo, mas que precisam estar muito mais, né, presentes no CHO, que é quem vai organizar e vai orquestrar tudo isso. E o impacto esperado, que é o aumento do engajamento, a redução do turnover, a melhora na produtividade e no resultado dos negócios, mas principalmente equipes mais humanas e mais motivadas, que são os indicadores, né, como a gente fala. E o papel, ele vem evoluindo muito, atuando com o RH, atuando com as lideranças, principalmente, né, porque as lideranças é que vão fazer com que chegue, né, todas essas práticas na organização como um todo, usando dados como a pesquisa de clima, as métricas de engajamento e análise da rotatividade para também tomada de decisões. O CHO, ele desenha experiências de onboardings também, então isso é muito importante, como as pessoas estão chegando na empresa, como elas são recepcionadas, ao mesmo tempo em que fala também dos programas de desenvolvimento, também para as lideranças, ações de saúde mental, entre outros. Então, assim, trazendo um pouquinho, né, do apanhado geral do que faz, né, do que efetivamente faz esse papel dentro de uma organização. Sim, e por várias vezes você citou o cargo como, além de uma posição para comemorações e datas comemorativas, é um espaço para você acolher e escutar o colaborador e quem compõe a empresa. E diante desse crescimento da atenção da saúde mental dos colaboradores, como que esse cargo pode atuar para a redução de turnovers que você disse anteriormente e contribuir para a produtividade da empresa no geral? Bom, essa é uma pergunta muito relevante e também estratégica, né, João? Hoje o Brasil ele está entre os países com um maior índice de afastamento por questões ligadas à ansiedade, por depressão, burnout. A própria pandemia, ela acentuou muito isso, né? E o Chief Happiness Officer, ele pode ter um papel também decisivo nessa prevenção. Mas aí, né, como que ele poderia ter, né, esse papel decisivo? Acho que o primeiro ponto aqui é falar sobre ter um diagnóstico e um monitoramento contínuo, né? Pesquisas de clima aí com foco na saúde mental, né? Pesquisas mais curtas, mais frequentes, anônimas, que também é onde as pessoas consigam, né, trazer os seus sentimentos, o uso de indicadores de bem-estar, no mesmo nível de importância dos indicadores financeiros. Então, aqui a gente fala que é importante olhar para o financeiro, mas também é importante olhar para o bem-estar das pessoas, como elas estão se sentindo naquele ambiente de trabalho. O mapeamento de gatilhos organizacionais, né?
que geram estresse. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho, metas que são pouco realistas, uma falta de autonomia das pessoas. Então, isso também são gatilhos, né, que a gente traz que vão influenciar no clima como um todo. E aí um exemplo prático, né, identificar essas áreas onde o turnover e as lideranças, né, médicas são maiores, né, e atingir preventivamente com apoio e reorganização dos processos. Pensando, então, em cultura de abertura e segurança psicológica, que também eu acho que é um ponto super importante na atuação, que é criar canais mais seguros para que os colaboradores falem sobre as dificuldades, né, sem medo de retaliação. Então, a cultura psicológica é muito isso, né? Como que eu crio um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas possam trazer, né, as suas angústias, os seus problemas, onde as pessoas possam errar, né, errar de maneira mais rápida para que eu possa corrigir também, para que eu crie um ambiente de mais inovação, onde as pessoas se sintam bem, né. Treinar líderes em comunicação não violenta e escuta ativa, eu acho que isso é um ponto bem importante. A gente fala muito também de inteligência emocional, que está muito ligada, né? A inteligência emocional, ela cria um ambiente onde a gente usa muito a comunicação não violenta, e para isso a gente precisa muito da escuta ativa, a escuta genuína, que a gente fala. Promover rituais de check-in emocional nas equipes também é importante. Então, 5 minutos no início das reuniões para as pessoas compartilharem como elas estão. Isso é muito importante para que a gente saiba identificar pessoas que provavelmente possam não estar bem naquele momento, ou como a liderança pode conduzir aquela reunião de uma melhor maneira, né? E aí o impacto, né, é que isso vai reduzir o isolamento, né, ajuda na detecção precoce de sinais também de adoecimentos. E por que ele é estratégico? Porque investir hoje em prevenção, ela custa muito menos do que lidar com os afastamentos prolongados. Além disso, a gente sempre volta naquela equação, né? Ambientes saudáveis geram mais engajamento, geram mais inovação, geram mais retenção de talentos, menos turnover, enfim, são vários indicadores que eu consigo medir, né? Que hoje a gente já tem na empresa e que a gente consegue melhorar com essas ações. Legal. E como que a gente consegue fortalecer esse relacionamento entre o cargo de Chief Happiness Officer e as partes envolvidas? Porque eu entendo que muitos processos são novos e boa parte das pessoas não estão acostumadas. Como que a gente pode fazer para que as pessoas consigam confiar e entender e aderir os processos e as iniciativas lideradas pelo cargo? Isso é um trabalho, assim, de formiguinha, né, que eu falo, porque quando a gente fala em trabalhar com pessoas, assim, quando a gente fala em estar com pessoas, em trazer novos programas, as pessoas, a gente fala muito do engajamento, né, como que a gente engaja essas pessoas? E eu falo muito que é pelo exemplo, né, então a gente fala muito, assim, da alta liderança, né, a alta liderança precisa ver o valor nisso, precisa entender que seus maiores e melhores ativos são as pessoas, né? Então, começando a trabalhar com a alta liderança, né? Indo para a média liderança e depois chegando na parte da operação, a gente consegue trazer projetos, a gente consegue trazer práticas que vão fazendo com que isso seja instaurado, né, com o tempo. E aí, claro, medindo através de pesquisa de clima, pesquisa Pulse, né? Olhando, então, assim, para a questão de indicadores, como eu comentei contigo. Então, tudo isso é muito importante. Definir um calendário macro de ações de bem-estar é muito importante, de cultura, de engajamento, e sempre alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Isso é um ponto importante, sabe, João? Assim, quando qualquer projeto que a gente leva, né, que a gente
faz, enfim, que a gente elabora dentro de uma empresa, a gente tem que olhar para os objetivos estratégicos da empresa e precisa linkar, porque precisa também gerar valor, né? Então, quando a gente tem isso bem linkado, a chance de a gente ter um resultado melhor, de ter sucesso é muito maior. E aí, exemplificando, né, de alguns indicadores quantitativos, eu posso trazer aqui redução de turnover voluntário, né? Então, quantas pessoas estão pedindo, né, para sair da empresa? Queda nos índices de afastamento por questões de saúde mental, taxa de participação em programas, né, ou eventos internos também. Então, quantas pessoas estão participando, querem participar? Uma melhoria nas pesquisas de clima, então olhando, né, fazer os comparativos, principalmente quando a gente olha para os itens ligados a bem-estar, reconhecimento, pertencimento. Então aqui a gente está falando de ações que a gente está praticando na empresa e de como a gente mede elas, né, de forma quantitativa. Quais são os principais desafios que você enxerga para finalizar o ciclo e fazer com que essa iniciativa ela comece a andar sozinha e ter seus próprios resultados? Bom, esse é um ponto bem importante, assim, né? Porque muita empresa contrata, né, um Chief Happiness Officer como uma novidade, né? Ou porque é moda, né? Ou porque está todo mundo falando, enfim, e depois vai deixando essa função, digamos assim, esvaziar, né? Sumir, né? Acaba esquecendo da importância da constância. Eu acho que isso que é o principal, né? É ter constância da rotina também e dos indicadores. Então, quando eu falo, né, na questão da consolidação de um Chief Happiness Officer como estratégico, a gente precisa superar, né, alguns desses desafios que são bem específicos. Primeiro, provar retorno sobre o investimento, né, quando a gente fala do ROI, porque os líderes, eles podem ver felicidade, né, no trabalho como um custo e não como um investimento. E aí, a intenção aqui é conectar cada ação a indicadores de negócio, pensando, né, como eu vou reduzir o turnover, como eu vou aumentar a produtividade, como eu vou melhorar o meu NPS interno. Então, conectando, né, é enxergar valor naquilo que eu já tenho. Por isso que é tão importante essa conexão com a estratégia, né? Que eu consigo enxergar aonde que eu estou me beneficiando dessas ações. Outra questão de desafio é sair também da superficialidade, né? Que é o risco de ser associado apenas a eventos festivos, como eu comentei lá em cima, né? Como eu comentei quando a gente começou o nosso papo, que é, eu só penso em fazer comemorações, em entregar brindes para as pessoas, em confraternizações. Isso é importante? A gente sabe que é importante essa questão da socialização, né? Mas a superação aqui é a gente criar projetos estruturais que possam atender, né, que possam atuar em processos, que possam atuar na cultura, principalmente, e com a liderança, e não só em momentos pontuais. É aquilo que a gente fala de ser contínuo, né, de ser um projeto realmente que mostre o caminho, que seja um processo que a gente tenha uma rotina dentro do nosso trabalho. E, enfim, agora nos encaminhando para o final, eu gostaria de solicitar alguns pontos que você considera indispensável para a liderança do cargo de Chief Happiness Officer. Eu trouxe aqui, então, algumas habilidades, como a gente fala, né, principalmente humanas, mais profundas, né, com a visão estratégica de negócio. Então, assim, não basta a pessoa só gostar de cuidar de pessoas, né? O Chief Happiness Officer, ele tem que ser um design de experiências organizacionais, e aí pensando em algumas competências, né,
humanas, estratégicas, criativas e técnicas. Então, trazendo um pouquinho das competências humanas que a gente fala que são as human skills, a gente precisa que essa pessoa ela tenha inteligência emocional, né? Que é compreender, reconhecer, gerenciar as emoções. A questão da escuta ativa também é muito importante, que é saber ouvir de verdade, sem interromper, sem julgamento. A questão da comunicação não violenta vem, né, na sequência, que é saber expressar as ideias, dar feedbacks de forma clara e respeitosa. Empatia estratégica é importante também, entender a perspectiva do outro, agir de modo alinhado também com os objetivos da empresa. E, por último, e não menos importante, dentro das human skills, que é a resiliência, né? Que é manter o equilíbrio emocional, mesmo diante das pressões, que a gente sabe que são muitas, e também das mudanças. E aí, pensando em competências estratégicas, o que o Chief Happiness Officer ele precisa, né, ter dentro das habilidades? Gestão de projetos para saber planejar, executar, monitorar iniciativas, a análise de dados, tão importante quanto a visão sistêmica e negociação e influência também são muito importantes. Dentro das competências criativas, a gente destaca o design de experiências, né, que é criar jornadas de colaborador para inspirar, né, o pertencimento e o propósito, a inovação em clima organizacional e também a questão do storytelling, né, que é transformar os dados em iniciativas e narrativas envolventes, né, que também vão engajar o time. E indo para as competências técnicas, a gente vai, então, para a questão do conhecimento de psicologia positiva e neurociência aplicada ao trabalho, a familiaridade com ferramentas de pesquisa e feedback, isso é muito importante, noções de benefícios corporativos e programas de saúde mental, e o domínio também de metodologias ágeis para aplicar ciclos curtos de teste e melhoria. Então, é a gente implementar ações simples, mas que a gente consiga coletar resultados, consiga melhorar, né, e consiga reimplementar. Então, é o ciclo, né, de processos que a gente fala. Então, assim, seriam, né, essas as habilidades, né, e as competências, e pensando assim, finalizando, né, o papel do Chief Happiness Officer, ele é fundamental para as organizações que desejam ir além do lucro, né, que querem abraçar o verdadeiro potencial das pessoas. Num cenário assim onde a saúde mental e engajamento são desafios crescentes, o Chief Happiness Officer ele atua como um catalisador da cultura organizacional, promove ambientes de trabalho mais saudáveis, motivadores, principalmente, e inclusivos, né? Mais do que um gestor de eventos, como a gente comentou, ele é um profissional estrategista, ele conecta bem-estar, produtividade e resultados de negócio, garante que a felicidade no trabalho seja parte da identidade da empresa, né? Quando a gente investe na experiência humana, as organizações também conquistam os colaboradores mais engajados, mais inovadores e mais resilientes, né, que são ingredientes indispensáveis para a sustentabilidade e o sucesso também do mundo corporativo. Ele não é uma tendência passageira, né? Ele vem aí para ficar, porque ele é uma resposta necessária às demandas mais complexas do mundo do trabalho moderno. Falando aí muito em inteligência artificial, né? A gente fala muito que a inteligência artificial ela vem para as nossas tarefas mais repetitivas, mas quem cuida do que é mais complexo, né? Então a gente precisa cuidar desse ambiente, né? Precisa reforçar que o verdadeiro diferencial competitivo está na valorização e no cuidado das pessoas. Eu acredito que seja exatamente isso. Eu agradeço pelo ótimo panorama que você nos apresentou. Muito obrigado pela conversa. Acredito que tenha sido de grande valia entender um pouco mais sobre essa nova tendência que aparentemente
veio para ficar. E muito obrigado. Eu gostaria de perguntar se você tem mais alguma consideração final antes de finalizarmos. Eu que quero agradecer, tá, João? Quero agradecer muito esse bate-papo, eu adorei participar. É um assunto, como eu comentei, que eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de falar, eu acho que a gente tem que disseminar cada vez mais, e é algo que eu trago, assim, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, né? Porque muito mais que um cargo, eu entendo que o Chief Happiness Officer, ele é também um comportamento da liderança, né? De qualquer liderança dentro da empresa. E aí, para finalizar, né, eu gosto muito de trazer uma frase do Simon Sinek que diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, e se a gente não entende de pessoas, né, a gente não vai entender de negócios. É uma frase clichê, mas é uma verdade que na qual a gente precisa estar cada vez mais atento, que é cuidar das pessoas. Então, só agradeço aí pelo bate-papo, pela oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre esse papel que é tão importante. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.